E vem conferir a crítica do filme Gantz Zero. E em 2016 chegava na Netflix e alguns cinemas também o filme Gantz Zero. Filme esse que vinha com uma proposta diferente, que seria adaptar a obra de Gantz. E para quem não conhece Gantz, Gantz é um mangá que foi publicado e teve um total de 37 volumes. Além dos 37 volumes, ele também teve um anime de 26 episódios. Enquanto o mangá fez um extremo sucesso e chama a atenção de público até hoje, o anime é uma grande decepção para os fãs. Não pelo estilo apenas da animação, mas pela forma como eles adaptaram a obra, que não ficou como o público gostaria. Além disso, Gantz também ganhou outras adaptações. Uma para videogame, que era exclusiva para PlayStation 2, lançado em 2005, chamado Gantz The Game, e também ganhou 2 live actions, um em 2010 e um em 2011, que adaptava o começo do arco. E aí entra no filme Gantz Zero. E Gantz Zero, ele vem com uma proposta diferente, que seria: não vamos adaptar o começo da obra. Na verdade, vamos adaptar o arco mais querido dos fãs da obra, pelo menos o mais popular, por trazer conceitos diferentes, expandir o mundo e ao mesmo tempo começar a levar a obra no mangá para um ponto final. Porque para quem não sabe, quem quiser acompanhar no mangá, o arco que é representado nesse filme é feito dos capítulos 239 até o capítulo 278 e é conhecido como a Missão de Osaka. E esse é um capítulo interessante, esse é um capítulo muito bom para quem gosta da obra, mas vamos combinar que não é habitual as adaptações fazerem isso. Não começar do começo, já começar de um arco muito mais avançado, com personagens que já estão estabelecidos no mangá e aqui eles vão ser apresentados de uma forma diferente, e isso poderia ser bom, poderia ser bem feito se o filme conseguisse trabalhar essa ideia de uma forma interessante. E por que eu falo que isso poderia ser bom? Porque para adaptar esse arco, até o protagonismo muda. O protagonista do mangá, até certo ponto, não é o protagonista desse filme. Eles mudam nesse arco a partir daqui. Eu tô tentando falar o menos possível para não dar spoiler, caso você queira ler o mangá primeiro antes do filme, ou tenha caído aqui de paraquedas. Um exemplo para mostrar como essa ideia dá certo é o filme The First Slam Dunk, que lançou nos cinemas ano passado. O filme The First Slam Dunk, ele também muda o foco do protagonista e ele não mostra o começo do mangá. Na verdade, ele mostra um dos jogos mais importantes do mangá, que é mais pra reta final. Mas eles trabalharam tão bem o personagem principal, que no caso seria um secundário, mas aqui como principal, a sua narrativa, os seus flashbacks, que fez com que o filme funcionasse bem. E fez com que quem é fã do mangá amasse o filme, porque tá vendo uma partida que gosta muito. E quem não conhecesse nada, fosse introduzido à obra de Slam Dunk de uma maneira incrível, onde ele consegue querer assistir mais, querer ir atrás do mangá e vai ter experiências diferentes. Gantz Zero, eu acho que ele não consegue passar esse sentimento diferente de Slam Dunk, porque Slam Dunk, por ser uma obra diferente, um estilo diferente de mangá, ele também consegue trabalhar bem isso como um time. Aqui, em Gantz Zero, eles não conseguem fazer isso. E por isso eu começo a crítica de uma forma diferente, porque eu acho que esse filme vai gostar menos ou mais dele, dependendo a sua relação com a obra original. Se você gosta de Gantz, se você já leu o mangá, você vai chegar nesse filme e vai pensar na seguinte coisa: que legal, é um arco muito bom, muito bem adaptado. Só que você vai gostar muito do filme, porque além da animação realmente ser boa, você ainda vai pensar: sua cabeça vai meio que completar alguns pontos que o filme não completa. Você sabe quem é aquele personagem da primeira cena antes da introdução, você sabe quem são os personagens que estão ali antes do filme te introduzir eles. Então você vai ter uma experiência diferente de quem nunca viu. Para quem nunca viu Gantz, esse é aquele filme que vai ser bom para passar um tempo. Ele é só um filme mediano, com boas sequências de ação, uma animação acima da média, mas em narrativa um pouco muito expositiva, e também eu considero que ele é um pouco difícil de criar uma ligação forte com o público. Então para mim tem essas duas ligações para quem for assistir o filme. Para quem já leu o mangá, vai ser uma experiência boa de ver um ótimo arco adaptado e sua cabeça vai completar os pontos que o filme não mostra. E para quem não conhece, vai ser só um filme divertido de ação para passar um tempo, com muitos problemas mesmo assim. Porque Gantz Zero já começa com um problema grave, que é: ele tem que explicar tudo para um novo público. Então a partir daí,
ele acaba sendo um filme um pouco expositivo em alguns pontos. Muitos personagens param para explicar algumas coisas que já deveriam ser óbvias. E mesmo não sendo óbvias, eu acho que em alguns pontos eles poderiam ser mais sutis. Aqui eu acho que eles acabam não fazendo isso em alguns pontos. Eles começam até bem com isso, meio que jogando os personagens no meio do nada, mas quando eles começam a explicar, eles realmente param a cena para explicar. E isso até tira um pouco do senso de consequência que tem em volta e de urgência que tem em volta deles. Eles estão jogados no meio de vários ETs, alienígenas, criaturas que ninguém sabe quem é. E mesmo assim, quando você está vendo ali, eles param para conversar numa certa tranquilidade que tira um pouco realmente aquele impacto de o que está acontecendo. Eu trabalharia esse arco muito mais como um filme de terror do que realmente, pelo menos o começo dele, do que como eles trabalharam. Outra coisa que eu acho que também vira um pouco um problema é um pouco a criação de novos Gantz. Eu vou explicar porque isso é um problema exatamente pela escolha de fazer um filme mais para um arco para frente. Quando você começa a ler Gantz, você começa a perceber que eles apresentam o primeiro grupo, apresentam os ETs, apresentam qual é o conceito e as regras daquele mundo, aí vai expandindo, vai aumentando os arcos. E quando chega nesse arco aqui, esse arco de Osaka, é tão impactante porque você descobre que existem outros Gantz, outras equipes, pessoas preparadas. E isso cria um impacto muito grande para a obra. Ele muda a obra, expande e vê que você só é um grão no meio de tudo aquilo. Aqui esse impacto é praticamente zero, porque você que está vendo o filme não conhece Gantz desde o começo. Então saber que existem outros Gantz, saber que existem outras equipes, acaba não te afetando tanto como deveria afetar. Então, narrativamente, esse filme é um pouco problemático. Ele, como narrativa principal, ele pega um ponto bom para fazer com que você crie uma ligação, que seria a relação entre irmãos, que seria a relação entre alguém querendo voltar para casa, um cara honrado num mundo que parece que não tem mais ninguém honrado. Essa premissa principal, que no mangá também é bem trabalhado, eles escolheram muito bem para ser o fio principal, o condutor de toda a narrativa. Mas quando você pensa na sua volta, você vê que tem muito potencial e que nesse ponto não é bem explorado, não é bem trabalhado, porque eles começam a obra do momento errado. Existem mortes de vários personagens aqui, como em toda a obra de Gantz, e eles não têm nenhuma consequência. Você não sente nenhuma morte que está ali, porque, de novo, você não sente nada. E o filme também não tem tempo para mostrar tudo que os capítulos mostram. Esse arco ele não é só querido porque ele simplesmente tem monstros diferentes. Realmente ele consegue expandir o mundo e ele consegue também, em muitos capítulos, explorar vários pontos diferentes. Aqui é um filme de 1h15, então eles precisam acelerar em muitos pontos. Então isso também tira muito do impacto de muita coisa que está acontecendo ali. E Gantz Zero sofre muito com isso. E de novo, para quem já leu o mangá, isso vai sendo completado. Para quem não leu, são só personagens morrendo que não tem impacto nenhum. Se você analisar o filme como filme, um filme individual, sem ter visto nada, você vai perceber que tirando o personagem principal, todos o seu em volta, você não se importa se está vivo ou se está morto. Inclusive, em questão de até a relação de personagem que tem que ser forte também acaba não funcionando. No fim, a narrativa principal de Gantz Zero funciona. Outra coisa que funciona muito bem é a sua parte técnica. A trilha sonora é excelente, eu também gosto muito da animação, que em 2016 achei que poderia envelhecer rápido pela mistura do 3D, mas não foi isso que aconteceu. Continua muito boa até hoje, fluida, dinâmica, e eu gostaria de ver um Gantz inteiro com uma animação como esse, que é uma obra que eu gosto muito. Em relação a design de personagem, em relação a como deixa o mundo muito mais sombrio e ao mesmo tempo realista, os monstros ficam muito bem feitos e a evolução do monstro é muito boa, o não medo do gore, porque é algo que muito anime faria hoje. Se Gantz tivesse um remake, com certeza fariam com que tivesse uma grande quantidade de censura, porque Gantz é muito pesado. Mas o que é que eu espero? Que não tenha isso, esse filme faz isso. Então, tecnicamente, o filme é fluido, é bem animado, esteticamente eu gosto muito, as cores eu gosto muito porque mostra muito a escuridão e uma realidade daquele lugar de Osaka. Eu gosto muito do design dos personagens, que vem do mangá e vem sendo bem retratado aqui, o realismo que eles dão, e tudo deixa mais pesado. E a trilha sonora cria um bom dinamismo para tudo que está acontecendo em tela, principalmente para a sequência de ação. A animação flui muito bem, e foi o que eu falei no começo da crítica. Se você procura só um filme que tem boa sequência de ação, um bom divertimento, entretenimento em volta de ação, esse filme pode até funcionar para você, mas em narrativa ele não funciona de maneira nenhuma, em personagem, e em história, e em como desenvolve tudo que acontece aqui, e até os vilões. E não que isso seja ruim,
Como eu falei, esse é um dos melhores arcos do mangá. Mas ele não é um dos melhores arcos do mangá só porque ele tem um bom arco de personagem vilão. Não, é pela construção que a obra vai tendo até chegar aqui. Quando você pula essa construção e chega do nada no arco, você vê que os personagens, a história, o dinamismo, a relação entre eles, tudo perde muito impacto. E até o sentido que é o Gantz perde muito impacto. Porque o Gantz também é uma coisa de ganhar e perder. Quando você ganha, você perde. E em Gantz você não consegue sentir isso no filme. Porque o filme também é tão curto, tudo acontece tão rápido, tão acelerado, que além dos personagens não serem desenvolvidos e você não criar uma relação com eles, ainda cria um problema de o jogo parece muito fácil, porque eles ganham muito fácil. No fim, foi o que eu falei, Gantz Zero não é uma boa porta de entrada para quem quer ler o mangá, mas para quem já leu o mangá, eu acredito que vale a pena, porque você vai rever momentos bons da obra aqui nesse filme. Mas para quem não leu o mangá, vai ser um filme divertido e esquecível. Eu acredito que é melhor você ir direto pro mangá. Concluindo, Gantz Zero é aquele filme que tem uma boa parte técnica, animação e trilha sonora. Em narrativa, você vê que tem uma narrativa principal de um protagonista que é interessante. E você vê que tem vários conceitos bons de Gantz aqui. Porque Gantz é uma obra muito boa, pelo menos eu gosto muito. Mas quando você pensa na obra como um todo, quando você vê a pouca quantidade de minutos que o filme tem, tudo acaba sendo muito acelerado. E tudo acaba perdendo impacto. As mortes não têm impacto, o desenvolvimento de personagem é praticamente inexistente. A história, ela é muito jogada. E por ela ter que ser jogada e não ter tempo de explicar, as coisas viram expositivas. No fim, é um filme de mediano para baixo, mas com certeza ele poderia ser muito melhor. Foi o que eu falei, se você é fã de Gantz, é um bom filme para você assistir. Se quer só um filme para passar o tempo de ação, talvez você goste dele, mas ele com certeza não é uma boa introdução para o universo de Gantz. E por isso que eu fecho o filme Gantz Zero com uma nota 5,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Gantz Zero? Você gosta ou você não gosta? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.